Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fundamentos em Arquitetura de Computadores. Agora a gente vai falar um pouco sobre a primeira geração de computadores. A gente viu que muita coisa legal foi feita antes da primeira geração de computadores, máquinas bem interessantes que possibilitavam cálculos e tal. Por que a primeira geração de computadores não inclui aquelas máquinas? Porque elas foram evoluindo bastante e teve um marco muito grande que definiu a primeira geração de computadores, que foram o quê? O uso de válvulas nos computadores. O que eram as válvulas? As válvulas eram esses dispositivos que tem na imagem, que eles lembravam muito uma lâmpada incandescente, até eles tinham algumas coisas a ver, eles esquentavam como uma lâmpada incandescente, eles possibilitavam a passagem de energia, e as válvulas que cuidavam da questão de transmissão de informações. Então, o primeiro computador a utilizar válvulas foi o ENIAC, que ele foi criado, começou a ser criado em 1943, mas ele foi criado para fazer cálculos de projéteis da Segunda Guerra. Mas ele acabou de ser construído, a guerra já tinha acabado. Então, qual que é a ideia? Em 1939, o John Vincent Atanasoff, ele fez o projeto do primeiro computador eletrônico usando válvulas. Então ele criou ali o conceito de um computador eletrônico mesmo. Que antigamente os computadores eram mecânicos, tinha as máquinas que a gente viu que eram até movidas a vapor. E em 1946, o John Mauchly e John Eckert conseguiram concluir o projeto do ENIAC, que era uma máquina gigante. A gente tem a foto ali que a máquina ocupava um espaço muito grande, e esses eram os computadores, os primeiros computadores. Tinha muitas válvulas. O ENIAC ele tinha quase 18 mil válvulas. E as válvulas eram aqueles dispositivos que eles tinham também o problema de esquentar muito, de queimar, de estragar. Então, tinha que ser feito um trabalho muito grande ali nessas válvulas. O John Mauchly e o John Eckert, eles eram engenheiros, eles criaram a máquina, mas a programação era feita por algumas mulheres. Tem ali o nome de 6 mulheres que trabalharam no ENIAC, que são as famosas programadoras do ENIAC. E no livro de vocês tem um artigo na parte do leitura complementar sobre o trabalho dessas mulheres. Até é interessante a história delas, e elas acabaram ficando um pouco de lado. Deram muita importância ao trabalho dos engenheiros, e as programadoras elas não eram muito consideradas antigamente. Então eu recomendo dar uma lida na leitura complementar, que é um texto bem interessante. Bom, o ENIAC, então, ele foi uma máquina que, apesar de não ter sido concluída na Segunda Guerra, ele fez bastante sucesso porque era o primeiro computador, então ele tinha um avanço muito grande, foi utilizado em área acadêmica, em áreas de cálculos. E do ENIAC, os engenheiros do ENIAC partiram para construir o EDVAC, que seria uma nova versão de computadores. Só que os engenheiros do John Mauchly e o John Eckert, eles mudaram de empresa e começaram a trabalhar no projeto do UNIVAC, que era um computador novo também, era uma evolução aproveitando ideias do ENIAC. Só que na época do ENIAC, teve um rapaz também, um engenheiro que trabalhou com eles, que é o John von Neumann, a gente vai falar especificamente dele, que trabalhou também no projeto do ENIAC e foi trabalhar no IAS, certo? Que era um instituto, que eu esqueci agora o que significa a sigla, e eles construíram um computador que também ficou conhecido como IAS. E o que aconteceu? O John von Neumann, é estranho falar Neumann, mas é assim que pronuncia, ele aproveitou o aprendizado do ENIAC e ele modelou o que ficou conhecido como o modelo de arquitetura de von Neumann, que é o que? Ele fez um modelo de como que o computador funcionaria, com a parte de entrada, processamento e saída. E a parte de processamento teria uma unidade central de processamento, dividida em unidade de controle e unidade lógica e aritmética, que teria uma comunicação com a unidade de memória. Por que é importante essa definição do modelo de von Neumann? Porque esse é o modelo do computador que a gente usa até hoje. Os computadores atuais, eles utilizam o modelo de arquitetura de von Neumann, que foi criado lá logo depois da Segunda Guerra. E também com John von Neumann foi adotada a aritmética binária. Os computadores começaram a trabalhar de forma binária também. O ENIAC mesmo, ele era feito baseado no sistema decimal. E aí
foi passado o sistema binário, a questão de 0, 1, tem informação, não tem informação, que para o computador teve um ganho muito bom trabalhar com isso, certo? Bom, e aí, só para fechar a nossa história aqui, não tem consenso sobre qual a data de início e de fim das gerações da computação, mas diz que a primeira geração ficou entre 46 e 54, mais ou menos, e só em 1953 a IBM decidiu entrar no ramo de computadores. Até essa data ela trabalhava exclusivamente com cartões perfurados, máquinas de cartões perfurados. Então em 53 a IBM resolveu também investir em computadores, criou a linha 700, IBM 700, 701, 700 até o 709, e entrou ali no finalzinho da primeira geração nesse ramo. No próximo vídeo a gente vai ver a segunda geração e como que isso foi evoluindo. Então espero vocês no próximo vídeo. Até lá!